E falando sobre essa questão da nova lei do superendividamento, né, queria trazer um dado, porque é um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, né, ela diz que o número de famílias endividadas por cartões de crédito, ela ultrapassa o percentual de 66%. Isso não é incomum, né, Luiz? Sempre quando a gente fala de cartão de crédito, infelizmente, acaba estando ligado a essa questão do endividamento, esse descontrole, né? Então, como que a lei do superendividamento, ela se encaixa nessas situações? Bom, Jordana, todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres, né? Quando a gente fala de endividamento, a gente está falando de alguém que possui alguma dívida, que essa dívida pode estar em dia, né, ou não, no caso, e você tem capacidade ou não de pagamento. Seria aquela dívida, vamos colocar entre aspas assim, é normal, né? A dívida corriqueira ali, que tem a ver com o nosso sistema de crédito. Então, toda vez que nós fazemos uma compra com cartão de crédito, automaticamente estamos nessa lista aí de endividados, né? Porque temos alguém para pagar daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, quando essa fatura chegar. Porém, o superendividamento, ele é algo que vai além, ele é uma questão técnica. A lei 14.181 de 2021, ela vem justamente para categorizar isso e ver como essa pessoa pode sair desse superendividamento. Não quer dizer que tenha muitas dívidas, é muito além disso. É uma pessoa que tem muitas dívidas e não tem capacidade de pagamento dela. Luiz, e quem que seria, né, essa pessoa? Aliás, você falou quem é essa pessoa superendividada, mas como que elas podem se encaixar e se beneficiar dessa lei? Bom, a lei é interessante porque ela é um avanço no que diz respeito à negociação. Imagina assim que a gente tem uma dívida, de repente, com a operadora de telefone, a questão da companhia de saneamento, de energia elétrica, de repente a gente tem alguma outra dívida com cartão de crédito, com crediário de uma loja, enfim, nós temos uma série de dívidas. E essa pessoa que não tem capacidade de pagar, está com as dívidas em atraso, tá? Ela tem a possibilidade de negociar coletivamente todos esses débitos, né, com todos os credores, de uma forma que encontre-se um consenso com um plano de pagamento de dívidas. Porque o que acontece hoje antes da lei, ou até se você não procurar orientação, né, geralmente como é que é feito? Se você tem uma dívida com uma empresa, você vai lá e negocia diretamente com essa empresa. E essa empresa ela vai tentar receber ali integralmente todas as parcelas, multas, juros, tá? Só que se você negociar individualmente, aquela parcela de pagamento mensal que você tem para deixar o seu nome limpo, talvez você não tenha aquilo que a gente diz que é o resto para viver, aquilo que sobra para viver. A legislação brasileira, ela deriva da legislação europeia, que em francês ela diz que vou tentar arriscar um francês aqui, tá? É o reste à vivre, aquilo que é necessário para viver. Então, a ideia da lei é justamente manter aquilo de dignidade básica para você viver o seu cotidiano, mas também tentar quitar sua dívida. Luiz, quando a gente fala sobre essa quitação de dívidas e o superendividamento, eu lembro bastante dos programas de recuperação fiscal, né, que existem na prefeitura, nas prefeituras, especial na prefeitura de Goiânia, né, que aconteceu no mês passado. Então, essa lei do superendividamento, ela seria parecida com esse tipo de renegociação que existe nas prefeituras? A lei do superendividamento, de certa forma, vamos colocar assim, ela busca resolver um problema que é o quê? Dar de volta, né, o poder de compra ao consumidor. Porque o consumidor que está negativado, o consumidor que possui dívidas, ele tenta quitar sua dívida, ele sai, vamos dizer assim, ele não é interessante para a economia, porque ele não tem como manter a sua vida, a sua qualidade de vida, não tem como quitar os seus débitos e muitas vezes ele fica como se estivesse bloqueado totalmente, ou a gente diz até financeiro, ele está morto financeiramente, ele está morto dentro do sistema de crédito. Então não é interessante a gente deixar essa pessoa financeiramente morrer. Tá? Então, quando a gente tem programas
como esse de refinanciamento de dívidas, o que ele se assemelha? Na busca de uma negociação. O que ele é diferente da lei? A lei, ela prevê que todas as dívidas ativas de um indivíduo, de uma pessoa física, elas vão ter um plano de pagamento em conjunto. E a gente vai ter aí uma reunião de conciliação, uma negociação com todos os credores, e a partir daí apresentar um plano de pagamento para todas essas empresas ao mesmo tempo, e não de maneira individual. Então, Luiz, quem que é essa pessoa que se encaixa, né? Quais são os pré-requisitos? Por onde que essa pessoa que está superendividada se interessou, quer se enquadrar na lei, quer usar a lei ao seu favor? Então, como que é possível, né? Por onde que ela deve começar para renegociar todas essas dívidas? Bom, primeiramente, é uma questão técnica, né? Então, eu preciso buscar, né, uma orientação que pode ser via um economista, um contador, um administrador. Eu posso ir ao PROCON, eu posso ir à Defensoria Pública, tá? Para buscar essa conciliação. Mas qual é o primeiro passo? Veja na sua casa quais são todas as suas dívidas, desde quando você deve, qual é o montante e quantas vezes você já tentou renegociar essa dívida. Para ver em valores atuais quanto está esse montante hoje. E depois você demonstra também, né, veja qual que é a sua renda hoje. Veja as propostas que essas empresas fizeram para você e veja a sua renda. Provavelmente você não vai ter como pagar todas essas dívidas ao mesmo tempo. E a partir daí, você pode procurar o PROCON ou a Defensoria Pública e lá vão ter pessoas capazes de, vamos colocar assim, dar um diagnóstico que você não tem capacidade de pagamento, que você lá vai contar também a sua história de como você se endividou, porque a lei prevê uma boa-fé, né, das pessoas, elas não podem ter dívidas que elas fizeram propositalmente, né, com o objetivo de dar o calote, por exemplo. E a partir daí, há então um diagnóstico técnico que a gente pode acionar extrajudicialmente ou até mesmo judicialmente essas empresas para que elas compareçam a uma audiência conciliatória. A partir dessa audiência conciliatória, existe um mediador, tá, dessa audiência, e não necessariamente nesse primeiro momento precisaria ser um juiz ou uma juíza, mas se nessa audiência de conciliação a gente não conseguir resultado, a gente pode até judicializar a causa, e a partir do acionamento judicial dessas empresas, a empresa que faltar à audiência de conciliação, ela tem a sua dívida suspensa. Então, é mais uma garantia que a Lei 14.181 traz para o consumidor. Porque antes, se a gente não fizesse o pagamento dessa dívida, a dívida continuava a crescer, continuava rolando, né, como uma bola de neve. Mas a ideia é justamente trazer todo mundo para a mesa de negociação, negociar o quanto você pode pagar. Em 5 anos você tem que fazer o pagamento integral dessa proposta de dívidas, né, de pagamento de dívidas, e a partir daí você vai ter o seu nome limpo, né, novamente, e volta ali a entrar dentro do sistema financeiro normalmente. E qual que é o papel do credor nesse caso? Nesse caso, né, ele seria apresentar, o mais difícil seria a conciliação, porque todo mundo vai querer receber integralmente, mas a gente sabe que muitas vezes, dado o montante da dívida, nem todos vão conseguir receber. Então a ideia é você ter um representante lá que ele vai justamente entender a outra parte, né, o devedor, e aceitar ali a proposta. Porque se não for aceite essa proposta, esse plano de pagamento, se tiver um impasse aí por qualquer questão, por exemplo, o juiz pode intervir na causa e determinar quanto deve ser pago para honrar aquela dívida. Tá? É super interessante a lei justamente por isso, porque muitas vezes a gente pagar somente a dívida não sobra dinheiro. Então a ideia é você ter a sua renda, parte dessa renda você vai manter para a sua subsistência, né, para a sua sobrevivência do dia a dia, e parte vai ser
para esse pagamento de parcelas mensais durante 5 anos. Luiz, a essência dessa lei é essa questão da renegociação de dívidas. Há outras medidas para esse superendividamento que a nova lei do superendividamento ela traz? Bom, o grande avanço é você poder ter um plano de pagamento de renegociação coletiva. Acho que esse seria o principal avanço. E colocar todos os credores, né, na mesa ali para negociar de uma vez só. Imaginar assim, eu quero receber R$50 por mês, eu quero receber 100, eu quero receber R$500 por mês. Assim, qual que é a capacidade de pagamento desse indivíduo? Olhar ele como um todo e não somente como um número. E justamente colocar a essas empresas que você está devendo, né, os credores, a seguinte situação: eu quero te pagar. Qual que é a minha proposta de pagamento? É essa. Então, a partir daí, faço o pagamento e retomo a minha vida. É muito parecido como se fosse uma lei de falência, tá, para a pessoa física. Seria mais ou menos nesse sentido. É que no Brasil, a pessoa física ela não pode falir como é a legislação dos Estados Unidos. Então, seria esse plano de intervenção, vamos colocar assim, para fazer esse pagamento. Luiz, né, você falou sobre essa questão que a pessoa física ela não pode falir, né, tem a renegociação de dívidas, e aí me fez lembrar uma coisa, né, se depois desse período que eu renegociei as minhas dívidas, eu consegui pagar todas, né, nesse período de 5 anos, só que 5 anos depois eu me endivido novamente, eu posso utilizar de novo a lei do superendividamento? A questão que ainda não está nítida para a gente não tem como saber o futuro, né, por conta das jurisprudências, mas a ideia é que qual que seria o ideal? Que essa pessoa tivesse mais consciência sobre a sua educação financeira. Tá? Então, a recomendação seria justamente estudar mais um pouquinho essa parte financeira para não se superendividar. Por quê? Como essa lei ela prevê a boa-fé, né, de quem está endividado, né, do devedor, pode ser que num segundo momento não seja declarada, atestada essa boa-fé. Então, porque você já se superendividou antes, né, e tudo mais. Então, não há uma garantia que você possa, de uma maneira cíclica, acionar essa lei. Principalmente porque, por essa questão, Jordana, que é a questão da boa-fé. Pode ser descaracterizada a boa-fé. Luiz, então, quais são os cuidados que nós devemos tomar para não nos endividarmos? Bom, a primeira questão tem situações que realmente a gente vai ser pego de surpresa, tá? Então, a questão do superendividamento, ela visualiza isso, por exemplo, questões de força maior, questões familiares, doenças e tudo mais. Essas questões são imprevisíveis. Mas o que a gente poderia falar para quem nos acompanha aqui na Sagres? Toda vez visualize se realmente é necessário, né, você obter crédito, por exemplo, para alguma compra, alguma aquisição uma aquisição mais robusta, vamos colocar assim, de um volume maior. A segunda, não deixe o seu cartão de crédito com parcelas atrasadas. Na hora que você deixa de pagar uma fatura, pagando o mínimo dos juros do cartão de crédito, isso aí é uma bola de neve. Muitas vezes a gente vai fazer um diagnóstico para alguém e ver assim, olha, se você deixa de pagar uma vez o cartão de crédito pagando o mínimo, em média, Jordana, é cerca de 3 anos para essa pessoa começar a se reajustar ali só na dívida do cartão de crédito. Então, a ideia é não atrase os boletos, se possível, né? Tente sempre pagar ou negociar todas as suas dívidas, tá? E não dê aquele salto maior que a perna, né? Que a gente não consiga honrar com os nossos compromissos. Muitas vezes a gente faz compras por impulso e nessa hora de fazer essa compra por impulso, a gente acaba ficando endividado de uma maneira que a gente não consegue mais pagar.